dia que eu fui acusada de estar pegando o marido dos outros, peguei uma pizza da minha mãe por uma coisa que eu não estava fazendo e fui lá e fiz o que todo mundo estava dizendo e muito pior. O ano era 2012, eu tinha 12 anos de idade e eu gostava muito do filho desse bendito homem. Até então tudo normal e tudo ok, a gente se agarrava como? Em abraços, porque a única coisa que eu sabia fazer até o momento era abraçar, que nem beijo eu não conseguia dar, que batia um dente com o outro. Terei meus 13 anos ainda de paquera com esse menino, terei meus 14 anos e aí tudo começou. A família desse homem foi para um congresso da igreja em uma outra cidade e esse homem ficou sozinho na casa dele. Nessa época, eu e as minhas irmãs juntava pó de serra na serraria do meu pai. E a gente ganhou 50 reais e fomos dividir. O dinheiro tava inteiro e a gente queria trocar o dinheiro. Eu peguei os 50 reais e fui na porta da casa desse homem, porque ele já era muito conhecido por ter dinheiro. Pedi pra ele trocar os 50 reais pra mim. 50 reais enviado do Satanás, que eu tenho certeza que aquele dinheiro era do diabo. Era mais ou menos umas 8 horas da noite, bati na porta da casa desse homem e pedi que ele trocasse os 50 reais pra mim. Dou os 50 pra ele pela janela e ele me passa 50 reais trocado pela mesma janela. Nesse exato momento passa o diabo da Marta, uma mulher que morava na minha rua, que hoje em dia tá com a vida mais lascada do que a minha. E eu achei bom, pra ela nunca mais iniciar a lascação da vida de alguém com mentira. O capeta cutucou no cu dessa Marta e ela foi inventar pra mulher desse homem que ela teria visto ele me dando dinheiro pela janela e logo em seguida eu entrando na casa dele. Sendo que eu peguei esse dinheiro trocado e fui pra minha casa com as minhas irmãs comer o pobre do meu x-salada. No dia seguinte, eu saí pra um banho com uma amiga minha. Quando eu cheguei, a minha mãe tava com um pedaço de ripa me esperando pra acertar o meu rabo. Porque a bendita mulher desse homem já tinha feito a cabeça da minha mãe de uma história que uma fuxiqueira desgraçada dos infernos tinha enfiado na cabeça dela. Minha mãe não pediu uma gota de explicação de mim, já foi logo me acertando na porrada, dizendo que ela não tinha me ensinado aquilo. Eu sabia que a minha mãe não tinha me ensinado aquilo. Agora, o que ninguém sabia era que a mãe da Marta não tinha ensinado ela ser enviada pelo Satanás pra estar inventando conversa. O ódio que eu tenho. Peguei uma pizza tão grande da minha mãe, eu ainda gostando desse menino, virei pra minha mãe e falei que aquilo não estava acontecendo, mas a partir daquele momento, qualquer história que alguém inventasse sobre a minha vida e a vida desse homem pra minha mãe ia ser verdade, porque eu ia fazer. Até o momento, eu juro pra vocês que esse homem nunca tinha nem olhado errado pra mim. Esse dia eu fiquei com muita raiva. Quando esse homem passava por mim, eu já ficava olhando com o olhar encapetado pra ele. Querendo o quê? Eu não sei. Ele percebeu que eu tava dando confiança pra ele, ele começou a dar em cima de mim e eu comecei a dar confiança pra ele, mesmo morrendo de raiva. Eu tinha uma raiva desse homem tão grande que você não tem noção. Do dia 24 de dezembro, eu estava indo comprar ingredientes pra fazer uma ceia do Natal na casa da minha avó. E esse homem passou por mim e ofereceu uma carona. Ele me deixou na casa da minha avó, tudo normal, tudo ok. Eu fui passar por frente da casa dele pra ir pra casa. E essa mulher correu em cima de mim pra me bater, porque na cabeça dela eu já era extremamente amante dele. Feito pra mim, pra deixar de ser usado pelo Satanás pra destruir a família dos outros, e bem feito pra tu também, pra nunca mais acusar ninguém sem prova. A mulher que me bateu, minha mãe veio de lá e me defendeu só no meio da rua, porque quando eu cheguei em casa eu peguei outra pizza, novamente por uma coisa que eu não tava fazendo. Só que aí eu já tava querendo. A pizza foi mais ou menos valido a pena. Passou-se Natal, janeiro, fevereiro, março. Quando foi no dia 16 de abril, essa mulher foi na porta de casa e falou pra minha mãe que eu realmente estava tendo alguma coisa, porque ela tinha certeza. E aonde ela me topasse, ela me daria uma pizza. No dia 16 de abril, essa mulher foi pra igreja ler todas as partes da Bíblia, menos a parte que fala pra não levantar falso testemunho do seu próximo. Olha que legal. Eu, quando percebi que ela não estava em casa, passei na frente da casa desse homem, já sabendo que ele ia me chamar, ele me convidou para entrar e eu entrei. No dia 16 de abril, eu perdi minha virgindade. Desde então, eu comecei a ter um caso com esse homem, 14, 15, 16 anos. E durante esses 3 anos, eu podia andar por cima dos fios, menos pela frente da casa dessa mulher, porque senão era uma pisa dela e outra da minha mãe quando chegasse em casa. Porque aí, nesse tempo, as duas ia me bater com gosto e com motivo. Durante esses 3 anos, eu fiquei sendo amante desse homem escravo do Satanás. Porque quem é amante de homem casado é escravo do Satanás enviado por ele para destruir a família dos outros. A essas alturas, toda a minha família já estava sabendo da situação. Eu cheguei com meu pai e falei pra ele que eu não queria mais isso pra minha vida e que eu queria ir embora. Me deu a única casa que ele tinha por preço de banana pra gente se mudar de cidade. Mandou eu e a minha família pra outra cidade o mais rápido possível. Cortei todos os contatos com esse homem. Um belo dia, a gente voltou a se falar por telefone. Falava que queria deixar a mulher dele pra ficar comigo. E com isso, ele inventou pra ela que eu estava grávida e que a minha mãe estava obrigando ele a ficar comigo. Coisa que não tinha nem perigo de acontecer. Ela pegou o meu contato no celular dele, me mandou mensagem, mandou um áudio falando mais ou menos assim: Oi, querida, eu queria saber se você está realmente grávida, porque ele está me falando que você tá. Falei pra ela que eu não ia responder e ela me mandou um texto e no final desse texto dizia a seguinte frase: se você estiver esperando um filho do meu marido, essa criança é um anjo do Satanás. Fiquei com muita raiva, magoada por uma criança que eu nem tava esperando, imagina se eu tivesse. Na mesma hora soltei o celular e fui arrumar as minhas malas, liguei pra esse homem, pedi pra ele mandar o dinheiro da minha passagem, que eu iria morar com
E num dia normal, toda a minha família nem imaginando o que estava prestes a acontecer, todo mundo reunido na sala, eu fui na cozinha, botei minha mala pela porta de trás, peguei um barco e fugi de casa para ficar com esse homem. E aí inicia-se na minha vida uma nova fase, exemplo para sua vida de coisas que você não deve fazer nunca quando você for adolescente. Segura esse teu rabo, segura essa tua vontade, para tu não adquirir um pecado e pagar quase pelo resto da tua vida. Curte e comenta pra parte 2 dessa novela. Parte 2, confissão dos meus pecados para todas as pessoas que foram vítimas da minha infância e adolescência. Hoje a primeira confissão vai para o Anderson, que estudou comigo na 5ª série, que uma vez eu falei para ele: Anderson, morde aqui no meu braço porque o meu sonho é sentir como é uma mordida no braço. Aí o Anderson veio mordendo meu braço e no momento que ele morde, eu levanto tão rápido da cadeira e saio entregando o braço para a sala inteira cheirar. Cheira aqui, ó, como a boca do Anderson é podre, olha só aqui como a boca do Anderson é podre. E todo mundo cheirando meu braço e chamando o Anderson de boca de fósforo. O Anderson teve que se mudar de escola com tanta vergonha. E a próxima confissão vai para a minha mãe. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu ganhei uma coceira na testa do meu priquito. E até hoje a minha mãe não sabe que aquela coceira veio através de um dinheiro que eu roubei R$8 da lojinha da minha mãe e coloquei na frente da minha calcinha. Então, como o dinheiro passa na mão de todo mundo, óbvio que ia dar algum resultado. A segunda confissão vai para a Alice, que estudou comigo no Joaquim Coelho. Falei: Alice, lá em casa tem cocada, tu quer uma cocada? Ela disse: quero. Eu digo: amanhã eu trago uma cocada pra tu. Cheguei na escola no outro dia, falei: Alice, vem cá que eu vou te dar a tua cocada. Se abaixa bem aqui. Ela se abaixou, disse: fecha o olho. Ela fechou o olho, tirei um coco que eu tinha levado dentro da minha bolsa, tá aqui na cabeça da Alice. Falei: toma tua cocada. A próxima confissão vai para a Sabrina, a Vitória, a Fernanda e a Andriele, que eu chamei elas pra gazetarem aula e pularam o muro da escola. Na hora que elas pularam o muro da escola, eu falei: vocês correm na frente, quando você estiver lá na esquina eu corro, porque no momento eu vou ficar olhando se a diretora não vem. Quando elas já estavam bem longe, eu pulei de volta o muro da escola Jamil Cefaí e fui lá com a diretora Eliana e falei: ó, acabou 4 colegas, acabou de gazetar a aula e pularam o muro. A diretora foi correndo olhar e viu elas lá no cantinho da rua se escondendo atrás do muro. Ela me pediu o nome das 4. Eu dei o nome das 4. As 4 pegaram suspensão e eu, que era o diabo do crime, fui parabenizada pela diretora por ter contado. A próxima confissão vai para a Jéssica, amiga da minha irmã, do dia que ela foi lá em casa fazer trabalho de escola com a minha irmã e eu saí correndo atrás dela com um garfo, porque dias antes eu tinha assistido um filme onde o capeta segurava um garfo e eu queria muito representar. Eu disse pra vocês que eu era Quarro Diabo, mas vocês falaram que era ele que era Quarro e eu. Quando eu era criança, eu vivia fazendo bolo e eu tirava o bolo do fogo antes do tempo, tirava o bolo cru, que era pra ninguém comer e só eu comia. Ah, adiantava alguma coisa comer o bolo cru? Não, era só pra representar a encapetação naquele tempo. E hoje eu decidi fazer um bolo pra relembrar os velhos tempos de encapetação, mas hoje em dia eu não tô mais assim, eu já mudei. Aí, para, mulher, de que ele tá indo embora o tempo todo. 2 xícaras de trigo. E tu vai precisar do suco de uma laranja inteira. Quer? Quebra aí pra mim. Sopinha também, aquele licinho de pacotinho. Eu fazia e colocava um pacotinho de pimenta do reino inteirinha dentro pra meus irmãos ninguém querer. Aí só eu comia ardoso, a boca ficava queimando. Era uma colherada e um copo d'água, mas eu comia. As minhas irmãs tá aí pra dizer se eu tô mentindo. Gosto de sorrir pra tudo. Tu é falsa. Pra que tu me segue? Tu gosta de mim? Obrigada. Quando eu for milionária, eu vou esquecer todos vocês. Para, mulher. Repreendido. Toquei fogo no roçado da Chiquinha, queimou tudo da galinha ao celeiro bananal. À meia-noite me encontrei com um lobisomem e quase que ele me come lá no fundo do quintal. Essa música era muito eu quando eu era criança. Eu via tacando fogo no mato pra incendiar a casa dos vizinhos. Infelizmente eu nunca consegui. Quando eu era adolescente, eu saía de casa pra namorar. E aí eu chegava em casa tarde, a mamãe perguntava o que eu tava fazendo pra eu não apanhar. Eu dizia que eu tava no velório de alguém. Aí eu falava, citava o nome pra mamãe, falava: eu tava no velório do fulano. Mamãe, coisa mais triste do mundo, se a senhora visse a bichinha chorando, a mãe do homem chorando. Quando a mamãe via o homem que eu tinha dito que morreu no outro dia, era couro no meu rabo. A minha mãe é aquele tipo de mãe que sempre acreditou muito em sonho. Você sonhou com alguma coisa, ela já se preparava logo. Tipo, sonhou com alguém morrendo, ninguém sai de casa, todo mundo fica em casa, que pode alguém morrer. Eu aproveitava da situação. Quando eu aprontava na rua, eu chegava com a mamãe já antes de alguém contar pra mamãe que eu tinha aprontado. Eu chegava com a mamãe e falava: mamãe, será que acredita que eu sonhei que uma pessoa levantava falso testemunho de mim? E a mamãe dizia: foi, minha filha? Eu disse: foi. Eu sonhei que a fulana falava que eu tinha mexido tal coisa dela. Eu sonhei que a fulana falava que eu tinha quebrado tal coisa. Mamãe só acredita, mamãe, minha filha, tem que se preparar, que o inimigo tá aí mesmo. O inimigo dentro de casa era eu. O bolo aprontou. Tu tem coragem assim de tu comer um pedacinho? Eu juro que eu não fiz nada desse escondido, não.